Você provavelmente já ouviu que ser rico e nobre na Idade Média era o auge do luxo, uma vida de banquetes intermináveis, roupas de seda e poder absoluto. Mas isso não é bem verdade. O luxo deles era, na verdade, um tipo bem peculiar de sofrimento, uma gaiola dourada forjada em pedra fria, tédio e um desconforto que hoje consideraríamos tortura. A sua suíte presidencial moderna, com aquecimento central e um colchão de espuma com memória, faria o quarto de um rei medieval parecer uma cela de punição de luxo. Eles tinham riqueza, sim, mas não tinham a tecnologia mais básica para o conforto. Será que você sobreviveria um único dia aqui, pronto para ver suas certezas modernas serem destruídas? Então já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. O primeiro indício de que algo está errado é a ausência de som. Não há o zumbido distante de um refrigerador, nem o murmúrio do tráfego lá fora. O silêncio é pesado, denso, quebrado apenas pelo estalar ocasional de uma brasa moribunda na lareira do outro lado do vasto cômodo. E então, o frio. Não é um friozinho que um edredom resolve. É um frio úmido, penetrante, que parece emanar das próprias paredes de pedra do seu castelo. Você abre os olhos, mas a escuridão é quase total. Não há um brilho suave de um despertador digital, nem a luz da rua se infiltrando pelas cortinas. A única luz é um cinza fantasmagórico que mal define a silhueta de uma fenda estreita na parede, a sua janela. Você se mexe e o som é áspero, como o de palha seca sendo amassada, porque é exatamente isso. Sob as mantas de lã e as peles de urso que são o seu luxo, o seu colchão é um grande saco de linho grosso recheado de palha. Em noites de sorte, talvez algumas penas para dar um toque de maciez. O conceito de um colchão de molas está a séculos de distância. Cada movimento faz o recheá-lo se deslocar, criando caroços e vales sob o seu corpo. Suas costas doem, seus ombros estão rígidos. O ar que você respira é espesso com o cheiro de fumaça de lenha, de cera de abelha das velas apagadas e um odor subjacente de umidade, de pedra molhada e algo vagamente orgânico que você prefere não identificar. Você se senta e seus pés descalços encontram o chão. A sensação é um choque violento. Não é um carpete macio nem um piso de madeira polida. São lajes de pedra irregulares e geladas. O frio sobe pelas suas pernas instantaneamente, um lembrete cruel de que o seu castelo, a sua fortaleza de poder, é também uma caixa de gelo gigante. Você olha ao redor. Aos poucos, seus olhos se ajustam. O quarto é imenso. As paredes de pedra nua são cobertas por tapeçarias pesadas. Não apenas para decoração, mas como uma tentativa desesperada de isolamento térmico. Elas retratam cenas de caça, batalhas heróicas, mas no escuro parecem apenas sombras disformes e ameaçadoras. O teto é uma treliça de vigas de madeira escura, perdendo-se na escuridão acima. Em um canto, uma figura se mexe. Seu coração pula, mas é apenas um dos seus criados, dormindo em um catre perto da porta. A privacidade, como você a conhece, não existe. Sua vida é um espetáculo público e até mesmo o seu sono é vigiado. Você não sabe que horas são. Não há relógio. O tempo é medido de forma diferente aqui. É medido pelo galo cantando, pelo toque dos sinos da capela para as matinas, pela posição do sol, quando ele finalmente decidir aparecer. O seu dia não é dividido em horas e minutos, mas em períodos de oração e obrigações. Você está no topo da pirâmide social. Você é um lorde.
Sua palavra é lei para centenas, talvez milhares de pessoas. Você come em pratos de prata e bebe vinho de taças de estanho. Mas neste momento, encolhido no escuro, tremendo de frio em um colchão de palha, a palavra que vem à sua mente não é poder ou riqueza, é sobrevivência. O dia mal começou e você já sente o peso esmagador do desconforto físico. Este é o seu luxo, este é o seu privilégio. Uma cama de palha em um freezer de pedra, esperando o amanhecer para poder sentir um pouco menos de frio, apenas para começar um dia repleto de outros sofrimentos requintados. Você respira fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, e se prepara para o primeiro desafio do dia, simplesmente sair da cama e enfrentar o chão de pedra. O ato de se levantar da cama é uma decisão estratégica. Você não pode simplesmente pular e seguir para o banheiro. Você precisa planejar seus movimentos para minimizar o tempo de contato com o chão gelado. Finalmente, tomando coragem, você se põe de pé e atravessa o quarto rapidamente em direção a uma bacia de cerâmica sobre um tripé de madeira. Ao seu lado, um servo, agora desperto, já despeja a água de um jarro. A água está gelada. Não há encanamento, não há água quente instantânea. A água foi trazida de um poço no pátio e está na mesma temperatura do ar da manhã. A batalha para se vestir começa. E não é uma batalha que você trava sozinho. Você é completamente dependente de seus criados. Sua roupa não é feita de algodão macio e elastano. É uma armadura de tecido, uma declaração de status que sacrifica completamente o conforto em nome da aparência. Primeiro, vem as roupas de baixo. Um criado lhe entrega a brais, uma espécie de calção de linho folgado que vai até os joelhos e é amarrado na cintura com um cordão. É simples, funcional, mas o tecido é áspero contra a pele. Em seguida, a camisa também de linho, uma túnica longa que chega até a metade da coxa. É a única camada que será lavada com alguma regularidade. Depois, vem as chausses, ou mangueiras, essencialmente duas perneiras separadas, como meias calças que não se conectam no meio. Elas são feitas de lã e precisam ser amarradas ao cinto das brais para não caírem. É um arranjo precário e desajeitado. Você passa o dia com a sensação constante de que algo está prestes a escorregar. Agora, as camadas de status. Um gibão acolchoado, ou purpuã, é colocado sobre a camisa. Ele é justo, restritivo e cheio de furos para amarrar as chausses de forma mais segura e, eventualmente, peças de armadura. Sente-se como vestir um colete salva-vidas apertado. Sobre isso, vem a túnica principal, o cotehard. É feita de lã pesada, talvez veludo se a ocasião for especial, tingida em cores vibrantes como carmesim ou azul profundo, pigmentos que custam uma fortuna. O tecido é grosso, pesado e não respira. No inverno, é uma bênção. Em qualquer outro clima, é uma estufa pessoal. A túnica pode ser forrada com pele como coelho para o dia a dia, ou arminho e zibelina para mostrar o quão rico você realmente é. Essa pele adiciona ainda mais peso e volume. Você precisa de ajuda para enfiar os braços nas mangas justas. Você se sente menos como uma pessoa se vestindo e mais como uma boneca sendo montada. Um servo se ajoelha para amarrar seus sapatos de couro macio, que tem pontas exageradamente longas, outra moda impraticável, que serve apenas para mostrar que você não precisa fazer nenhum trabalho manual. Tentar correr com esses sapatos seria um desastre. Finalmente, o cinto não é um acessório simples. É um cinturão de couro ornamentado com fivelas de metal, do qual você pendurará uma bolsa para moedas e uma adaga. Tudo o que você veste é pesado. A cada camada, sua mobilidade diminui. Você se vira e seus movimentos são rígidos, contidos pelo tecido. É um lembrete constante de sua posição. Um camponês usa uma única túnica de lã crua.
solta para o trabalho. Você usa múltiplas camadas que o prendem, porque seu trabalho não é físico. Seu trabalho é existir, ser visto, governar. Sua roupa é seu uniforme, sua bandeira, e é terrivelmente desconfortável. Você pensa nas leis suntuárias, as regras que ditam exatamente quem pode usar o quê. A cor púrpura, por exemplo, é frequentemente reservada apenas para a realeza. O tipo de pele que forra seu manto é um indicador social tão claro quanto um crachá de identificação. Vestir-se acima de sua estação não é apenas um erro de moda, é um crime. Enquanto dois criados ajustam a caída de sua túnica, você se olha em um pequeno espelho de metal polido. A imagem é turva, distorcida, não reflete com clareza, apenas oferece um esboço sombrio de quem você é. Mas é o suficiente. Você vê a figura imponente, colorida, envolta em riqueza. Por fora, você é a imagem do poder. Por dentro, você já está suando levemente sob o peso da lã. Suas pernas estão um pouco presas pelas amarras das chalces, e você se sente absurdamente grato por não precisar se curvar para amarrar os próprios sapatos. A simples tarefa de se vestir levou quase meia hora e a ajuda de 3 pessoas. É um sofrimento de luxo, um ritual diário que reafirma seu status enquanto rouba sua liberdade de movimento. E o dia está apenas começando. Agora que você está devidamente empacotado em suas camadas de status, é hora do que se poderia chamar vagamente de higiene pessoal. Esqueça a imagem de um banheiro de mármore, com uma ducha quente e relaxante. A sua realidade é muito mais rústica. Você volta para a bacia de cerâmica sobre o tripé de madeira, onde a mesma água gelada que despertou seus pés agora aguarda seu rosto. Um criado lhe estende um pano de linho áspero. Você mergulha as mãos na água, sente o choque térmico percorrer seus pulsos e joga um pouco no rosto. É um gesto rápido, funcional, projetado mais para acordá-lo completamente do que para limpar qualquer coisa de fato. Sabão existe, mas não é a barra perfumada e hidratante que você conhece. É um bloco grosseiro, feito de gordura animal e soda cáustica, com um cheiro rançoso. É usado principalmente para lavar as roupas mais sujas. Usá-lo no rosto é uma opção, mas deixaria sua pele seca e irritada. Então, na maioria dos dias, a água pura tem que bastar. Você seca o rosto com o pano de linho, que parece ter a textura de uma lixa fina. A sensação não é de frescor, mas de abrasão. Agora, a questão delicada do hálito matinal. Não há escova de dentes com cerdas de nylon, nem pasta com flúor e sabor de menta. Seu kit de higiene bucal é um pequeno copo com vinho ou vinagre diluído e um pedaço de pano. Você bochecha o líquido, o que ajuda a matar algumas bactérias e a disfarçar o pior do odor noturno com o cheiro azedo do vinagre. Em seguida, você enrola o pano no dedo e esfrega vigorosamente os dentes e as gengivas. Para um polimento extra, você pode mergulhar o dedo em um pó feito de giz, carvão pulverizado ou até mesmo ervas como sálvia e alecrim. É melhor do que nada, mas a eficácia é limitada. Você já ouviu falar de receitas mais exóticas para clarear os dentes, algumas envolvendo ossos de rato queimados e moídos, mas você deixa essas experimentações para os mais desesperados. A consequência inevitável dessa rotina é que a saúde dental é uma catástrofe para quase todos. Mesmo sendo nobre, com acesso a uma dieta rica, seus dentes provavelmente são um campo minado de cáries e doenças gengivais. A dor de dente crônica é uma companheira constante para muitos, e o único tratamento para um problema sério é a extração, realizada sem anestesia por um barbeiro cirurgião com um alicate. Portanto, você esfrega seus dentes com o pano, esperando adiar esse destino o máximo possível. Seu hálito agora é uma mistura complexa de aromas: o báfio da manhã, o azedo do vinagre e um leve toque de sálvia.
É o melhor que você pode conseguir e é considerado perfeitamente aceitável. O conceito de hálito fresco, como o conhecemos, simplesmente não existe. O cabelo também não escapa desse regime de baixa manutenção. Lavá-lo é um evento raro, uma operação logística que envolve aquecer baldes de água e usar sabões fortes que o deixam seco e sem vida. Na maioria dos dias, o tratamento se resume a uma boa escovagem com um pente de osso ou marfim para remover os nós, e talvez alguns dos habitantes indesejados, como os piolhos, que são democratas e não discriminam entre as cabeças de nobres e camponeses. Para controlar o penteado e mascarar o cheiro de cabelo sujo, você pode usar uma espécie de pomada feita com cera de abelha ou gordura animal perfumada. Quanto a desodorante, a própria ideia seria considerada ficção científica. O odor corporal é uma parte inescapável da vida. A melhor defesa é o ataque. Perfumes fortes e caros, importados do Oriente, são aplicados sobre as roupas para mascarar os cheiros que emanam debaixo delas. Pequenas bolsas de tecido, chamadas pomanders, cheias de ervas aromáticas, cravo e noz moscada, são penduradas no cinto. A ideia não é eliminar o odor, mas dominá-lo com um cheiro mais agradável e, claro, mais caro. Sua presença em uma sala é anunciada não apenas por sua aparência, mas por uma nuvem de fragrâncias que luta uma batalha constante contra o cheiro de suor, fumaça e tecidos raramente lavados. Você está pronto, limpo pelos padrões da época. Seu rosto foi tocado por água fria, seus dentes foram esfregados com um pano e seu cheiro pessoal está devidamente camuflado sob camadas de lã e perfume. Você se sente um pouco mais desperto, mas a sensação de estar imaculadamente limpo, aquela que você obtém de um banho quente moderno, é completamente desconhecida. Este é mais um dos sofrimentos de luxo. Apesar de toda a sua riqueza, você vive em um estado de sujeira perpétua, mascarada, mas sempre presente. Após sua rotina de higiene, a fome começa a se manifestar. Mas não espere um café da manhã como você conhece. A própria ideia de uma refeição leve e rápida para começar o dia é estranha. O seu desjejum é, na verdade, a primeira de duas refeições principais e é uma continuação direta da opulência e do peso do dia anterior. Você desce as escadas de pedra em espiral, seus sapatos de couro macio, fazendo um som abafado a cada passo. O ar fica mais denso e esfumaçado à medida que você se aproxima do grande salão. Este é o coração do seu castelo, um espaço cavernoso com um teto de vigas de madeira tão altas que se perdem na penumbra, enegrecidas por séculos de fumaça. Uma lareira colossal ruge em uma das paredes, grande o suficiente para um homem ficar de pé dentro dela. Mas seu calor mal consegue combater o frio que se infiltra pelas frestas das janelas altas e estreitas. O chão está coberto de juncos secos espalhados sobre a pedra para absorver derramamentos, sujeira e sabe-se lá o que mais. Eles liberam um cheiro mofado e adocicado quando pisados, misturado com o odor de cães de caça que perambulam livremente, esperando por restos. O som é um zumbido constante, criados correndo, cavaleiros conversando em voz alta, o tinido de metal e o rosnado dos cães disputando um osso. Sua entrada silencia parte do barulho. Você se senta em sua cadeira de madeira entalhada, a única com braços e um espaldar alto, sobre um estrado que eleva você acima de todos os outros. É um teatro de poder e o café da manhã é o primeiro ato. Um servo coloca diante de você uma caneca de estanho e a enche com cerveja. Sim, cerveja. Não é o líquido amargo e altamente alcoólico que você imagina, mas uma cerveja pequena, de baixa fermentação, rica em calorias e, crucialmente, mais segura do que a água do poço, que poderia estar contaminada. Para uma ocasião mais formal, poderia ser vinho, diluído com água.
Café e chá são fantasias de um futuro distante, produtos exóticos de terras desconhecidas. Não há cafeína para aguçar sua mente. Sua energia terá que vir da comida. E que comida! Não há tigelas de cereal, iogurte ou frutas frescas fatiadas. O que chega é uma tábua de madeira servindo de prato. Sobre ela, uma fatia generosa de pão branco. Este pão, o manchê, é um símbolo de status. É feito com a melhor farinha de trigo, peneirada várias vezes, resultando em uma maciez e brancura que um camponês, com seu pão escuro e grosseiro de centeio ou cevada, nunca provaria. Ao lado do pão, há um pedaço de queijo duro e salgado, e as sobras da ceia de ontem, fatias grossas de carne de porco assada, agora frias, a gordura branca e sólida. Talvez um pouco de carne de veado curada ou peixe salgado. É uma refeição pesada, gordurosa, salgada, projetada para fornecer energia bruta. Não há garfos. Esse utensílio ainda é visto com desconfiança em muitas partes da Europa, considerado uma afetação italiana efeminada. Você come com as mãos e com a sua adaga pessoal, que você usa para cortar a carne em pedaços manejáveis. Você rasga o pão, usa-o para absorver a gordura ou para pegar um pedaço de queijo. A etiqueta à mesa existe, mas é diferente. Você deve usar apenas 3 dedos, manter as unhas limpas e não colocar os cotovelos na mesa. Você limpa os dedos gordurosos em um guardanapo de linho ou, mais provavelmente, no cachorro mais próximo que espera pacientemente ao seu lado. O sabor dominante é o sal. A refrigeração não existe, então a salga, a cura e a defumação são os principais métodos para preservar a carne. Tudo tem um gosto intenso, concentrado. Não há a delicadeza de ervas frescas, apenas o soco direto da proteína e da gordura. O salão inteiro come com você, sua família, seus convidados de honra, seus cavaleiros. A hierarquia é rígida. Quanto mais perto você está do Senhor, mais importante você é e melhor é a comida que recebe. Aqueles nas mesas mais distantes recebem cortes de carne inferiores e cerveja mais fraca. Abaixo do estrado, o barulho é maior. Os modos são mais rudes. Você come em um silêncio relativo, observando tudo. Esta refeição não é apenas para nutrição. É uma reafirmação diária da sua autoridade. Você é o provedor, o centro deste universo. Mas enquanto você mastiga a carne fria e toma um gole de sua cerveja matinal, uma letargia se instala. É o oposto do que você espera de uma refeição matinal. Em vez de se sentir energizado e alerta, você se sente pesado, sonolento. Seu corpo está ocupado digerindo uma bomba calórica e sua mente, sem o estímulo da cafeína, luta para se concentrar. Este é o combustível para um dia de tomada de decisões, de julgamentos e de política. Uma barriga cheia de gordura e pão e uma mente nublada pela cerveja. Com o desjejum pesado assentando em seu estômago, você se levanta da mesa. O dia de trabalho, por assim dizer, precisa começar. Mas para chegar aos seus aposentos privados ou à câmara onde ouvirá as petições do dia, você precisa primeiro atravessar seu domínio, e isso significa enfrentar o verdadeiro e implacável senhor do castelo, a corrente de ar. Você deixa o calor relativo da grande lareira do salão e entra em um corredor de pedra. A mudança de temperatura é imediata e brutal. É como entrar em uma caverna. O ar aqui é mais frio, parado, mas com uma malícia própria. A luz é escassa, vinda de tochas enfiadas em suportes de ferro na parede, que cospem fumaça e fuligem, pintando as pedras acima delas com manchas escuras. O fogo das tochas dança e se inclina, não em uma oscilação suave, mas em espasmos violentos, traindo a presença do inimigo invisível. A cada passo, você sente o ar se mover. Uma brisa gelada sobe por uma escadaria em espiral. Outra desce de uma fresta de janela alta, uma seteira projetada para arqueiros, não para iluminação ou conforto.
Essas aberturas são fendas no mundo exterior, canais diretos para o vento, que assobia através delas com um gemido baixo e fantasmagórico. Suas roupas pesadas de lã e pele, que pareciam tão restritivas e quentes no seu quarto, agora parecem insuficientes. Você sente a friagem na parte de trás do pescoço, nos tornozelos, em qualquer lugar onde haja uma mínima abertura. As tapeçarias penduradas nas paredes, retratando cenas bíblicas ou as façanhas de seus ancestrais, não estão paradas. Elas ondulam e se mexem suavemente, como se estivessem respirando, movidas pelas correntes de ar que percorrem o corredor. Elas são a sua melhor tentativa de isolamento, uma fina camada de tecido contra toneladas de pedra fria, mas são uma defesa precária. O próprio castelo é um funil de vento. Sua arquitetura, projetada para a defesa, é um desastre em termos de conforto. As paredes de pedra maciça, com 1 metro ou mais de espessura, são perfeitas para parar uma flecha ou um projétil de catapulta, mas também são esponjas térmicas. Elas absorvem o frio da noite e o irradiam para dentro durante todo o dia. Tocar a parede é como tocar um bloco de gelo. Mesmo no auge do verão, o interior do castelo permanece úmido e frio. As portas de madeira maciça, reforçadas com ferro, são pesadas e difíceis de mover. Elas nunca se fecham perfeitamente em seus batentes de pedra. Sempre há uma fresta por baixo, por cima, pelas laterais, por onde o ar frio se infiltra como um ladrão. Você passa por um cruzamento de corredores e uma rajada de vento mais forte o atinge, vinda do pátio interno. O cheiro que ela carrega é uma mistura da fumaça de dezenas de fogões da cozinha, o odor pungente do estábulo e a umidade da terra. Você se encolhe instintivamente dentro de suas roupas, puxando o manto com mais força ao redor dos ombros. Este é um desconforto constante, um pano de fundo para toda a sua existência. Não há um lugar para onde escapar. Você pode sentar-se perto do fogo, mas enquanto seu rosto e mãos assam, suas costas congelam. A ideia de uma temperatura ambiente uniforme e controlada é uma fantasia impensável. Você vive em um mundo de extremos térmicos. Essa batalha sem fim contra o frio tem um custo físico. Ela drena sua energia, piora as dores nas articulações, torna o corpo rígido e dolorido. Você se acostuma, claro, da mesma forma que alguém se acostuma a uma dor crônica, mas ela nunca desaparece de verdade. É um sofrimento de baixo nível que está sempre presente. Você finalmente chega ao solar, seus aposentos privados. Este é o cômodo mais confortável do castelo. Geralmente fica em um andar superior para onde o calor sobe e é menor que o grande salão, sendo mais fácil de aquecer com sua própria lareira. As janelas aqui podem até ter vidro, um luxo exorbitante. Mas não é o vidro liso e transparente que você conhece. É um mosaico de pequenos pedaços de vidro irregular, muitas vezes colorido, unidos por tiras de chumbo. Ele distorce a luz e a vista, mas, crucialmente, bloqueia o vento melhor do que uma persiana de madeira. Mesmo aqui, no santuário do seu conforto, o ar não está parado. A lareira, enquanto expele calor, também cria uma poderosa corrente de sucção, puxando o ar frio de todas as frestas da sala em direção a si mesma. Você se senta em uma cadeira perto do fogo, mas ainda sente uma brisa gelada nos tornozelos, vinda de debaixo da porta. O luxo, você percebe, não é a eliminação do sofrimento, mas apenas a sua ligeira mitigação. Você tem a lareira maior, as tapeçarias mais grossas e as peles mais macias, mas ainda vive em uma caverna glorificada, lutando a mesma batalha contra o frio que o camponês em sua cabana de pau a pique. A sua riqueza apenas lhe compra armas um pouco melhores para essa luta interminável. Instalado em seu solar, o cômodo mais próximo do conforto que seu castelo pode oferecer, o seu dia de trabalho começa.
E o seu trabalho, na maior parte do tempo, não envolve comandar exércitos em batalhas gloriosas ou participar de justas em torneios reluzentes. Seu trabalho é muito mais mundano. É a administração. Você é o presidente, o juiz e o gerente de recursos humanos de um negócio muito grande e complicado. O seu feudo. Você se senta em sua cadeira de carvalho, a que tem o espaldar mais alto, e seu intendente, um homem mais velho, com um rosto perpetuamente preocupado, começa a apresentar os casos do dia. A sala, apesar de ser seu aposento privado, está cheia de gente. Seus cavaleiros e conselheiros mais próximos ficam de pé atrás de você, enquanto uma pequena delegação de seus súditos espera nervosamente perto da porta. A primeira questão é uma disputa de fronteira. 2 camponeses, ambos seus arrendatários, são trazidos à sua frente. Eles cheiram a terra úmida e a suor. Suas roupas são de lã grosseira, da cor natural da ovelha. Eles se curvam tão baixo que seus rostos quase tocam os joelhos. Um deles, chamado Thomas, fala primeiro, a voz trêmula. Ele acusa o outro, William, de mover uma pedra que marcava a divisa entre suas 2 pequenas parcelas de terra durante a noite, roubando assim uma faixa de terra de quase 1 metro de largura. William nega veementemente, afirmando que a pedra está onde sempre esteve e que as ovelhas de Thomas é que invadiram seu campo e comeram suas mudas de repolho. Não há agrimensores, nem títulos de propriedade em papel. A evidência é a memória coletiva da aldeia. Você ouve pacientemente, ou pelo menos finge ouvir. Seu intendente chama uma terceira testemunha, um ancião da aldeia que se lembra de onde a pedra estava quando seu pai arava aquele mesmo campo. O velho fala longamente, sua mente divagando sobre colheitas passadas e invernos rigorosos. É um processo lento, tedioso. Você, o senhor de vastas terras, cavaleiro treinado para a guerra, está passando sua manhã decidindo a localização de uma única pedra. Sua decisão, no entanto, é crucial. Para esses homens, aquela faixa de terra pode significar a diferença entre ter o suficiente para alimentar a família ou passar fome. Você coça a barba. Pondera por um momento para dar a impressão de grande sabedoria e então profere seu julgamento, baseado mais no costume e no seu instinto sobre qual dos 2 homens parece mais honesto. Sua palavra é lei. Não há apelação. O próximo caso. A viúva de um moleiro pede permissão para que seu filho mais velho assuma o moinho. O moinho pertence a você. O direito de operá-lo é uma concessão, um privilégio que você concede em troca de uma parte significativa da farinha moída. Você consulta seu escrivão, um clérigo, o único homem na sala, além de você, que sabe ler e escrever com fluência. Ele verifica os rolos de pergaminho onde os registros do feudo são mantidos. Sim, a família tem sido leal. O aluguel, pago em sacos de farinha, está em dia. Você concede a permissão. A mulher chora de alívio e agradece profusamente. Em seguida, um assunto mais grave. Um mercador que visita a feira da sua aldeia foi acusado de usar pesos falsos para vender sal, um produto valioso. A evidência é uma balança que seu meirinho confiscou. O mercador jura inocência sobre uma relíquia sagrada, um pedaço de osso de um santo que a capela do castelo possui. Para um homem medieval, jurar em falso sobre uma relíquia é arriscar a condenação eterna, um medo muito mais real do que qualquer punição terrena que você possa impor. Este era um fato conhecido. A religião era a base de tudo, e um juramento falso era um pecado mortal. No entanto, o meirinho apresenta os pesos adulterados. A trapaça é clara. A punição deve ser um exemplo. Você o condena ao pelourinho na praça do mercado por um dia inteiro, uma humilhação pública que arruinará sua reputação e confisca sua mercadoria. O dia se arrasta assim. Uma petição para reparar uma ponte, uma queixa sobre caça ilegal
em suas florestas, uma disputa entre dois artesãos sobre um contrato não cumprido. É uma sucessão interminável de problemas pequenos e humanos. Não há glória nisso. É uma burocracia lenta, baseada em palavras, juramentos e registros meticulosamente escritos à mão em latim. Você não está apenas sendo um juiz, está gerenciando seus ativos. Cada decisão afeta a produtividade e a estabilidade do seu feudo, a fonte de toda a sua riqueza. Um julgamento injusto pode gerar ressentimento e agitação. Negligenciar a manutenção de um moinho ou de uma ponte pode diminuir sua renda. É um trabalho de atenção constante aos detalhes, um peso de responsabilidade que é tão pesado e restritivo quanto as roupas que você veste. Finalmente, a longa e monótona sessão de julgamentos e petições termina. O sino da capela toca, marcando a 6ª hora, o meio-dia. É a hora do jantar, a principal refeição do dia e o evento social mais importante do seu castelo. Este não é um almoço rápido. É uma performance, um banquete projetado para impressionar os convidados, recompensar os vassalos e reafirmar o seu poder e riqueza de forma visceral e pública. Você retorna ao grande salão que foi transformado. As mesas de cavalete, que haviam sido desmontadas após o desjejum, estão agora montadas e cobertas com toalhas de linho branco, um luxo por si só. A sua mesa principal, a mesa alta, está no estrado, coberta com o linho mais fino e posta com taças de prata, pratos de estanho e facas com cabos de osso. Nas mesas longas que se estendem pelo salão, a louça é mais simples, canecas de madeira, pratos de madeira ou estanho e, para muitos, apenas uma grossa fatia de pão velho, chamada tranchuir, que servirá de prato absorvente. Antes de se sentar, o ritual começa. Criados circulam com bacias de prata e jarros de água morna, perfumada com pétalas de rosa ou lavanda, para que você e seus convidados de honra lavem as mãos. É um gesto tanto de higiene prática, já que os garfos ainda não são de uso comum, quanto de refinamento cerimonial. Após uma longa bênção em latim, proferida pelo capelão, um silêncio expectante cai sobre o salão. Então, as portas da cozinha se abrem e o espetáculo começa. A refeição é servida em múltiplos pratos, ou serviços. O primeiro serviço chega. Não é uma sopa leve ou uma salada, é uma avalanche de carne. Criados desfilam, trazendo travessas fumegantes. Há um enorme assado de carne de boi, tortas de veado do tamanho de uma roda de carroça, cisnes e pavões assados e depois meticulosamente revestidos com suas próprias penas para parecerem vivos sobre a travessa, uma visão ao mesmo tempo magnífica e grotesca. Em um lugar de honra, a cabeça de um javali, assada com uma maçã na boca, encara o salão com olhos de vidro. A quantidade de carne é obscena, deliberadamente excessiva. A carne é o símbolo máximo da riqueza, numa sociedade onde os camponeses sobrevivem à base de pão e mingau e raramente provam algo além de um pouco de porco salgado. O que realmente distingue a sua mesa da de um nobre menor, no entanto, não é a carne, mas as especiarias. Cada prato é uma explosão de sabores exóticos e caríssimos. Pimenta preta, cravo, noz moscada, canela, açafrão, gengibre. Estes pós mágicos valem mais do que seu peso em ouro. Eles viajam milhares de quilômetros por terra e mar, passando por Veneza e Gênova, tornando-se astronomicamente caros. Usá-los com abandono, como você faz, é a forma mais ostensiva de exibir riqueza. O molho que cobre o ganso assado é espesso, com canela e cravo, dando-lhe um sabor doce e picante que seria chocante para um paladar moderno. O açafrão, o tempero mais caro de todos, foi usado para dar a um prato de arroz uma cor dourada vibrante. O sabor não é sutil. É uma demonstração de força culinária projetada para impressionar e dominar os sentidos. Você come com os dedos e com a sua faca.
Você corta um pedaço de torta, pega um punhado de carne de capão e limpa os dedos gordurosos no pão ou no guardanapo. O chão ao redor da mesa fica coberto de ossos e restos, que os cães, sempre presentes, limpam avidamente. Enquanto você come, o entretenimento preenche o salão. Menestréis em uma galeria elevada tocam alaúdes e flautas. Um bobo da corte faz acrobacias e conta piadas grosseiras, sendo o único autorizado a zombar sutilmente de você e de seus convidados. O barulho é ensurdecedor. A música, as conversas altas, os criados gritando ordens, o rosnar dos cães. Entre os serviços vêm as sutilezas. São esculturas elaboradas feitas de açúcar ou marzipan, criações fantásticas que não se destinam a ser comidas, mas admiradas. Hoje, a cozinha produziu um castelo em miniatura com torres de açúcar e bandeiras de papel dourado. É totalmente inútil, ridiculamente caro e por isso mesmo o auge do luxo. O vinho, tinto e branco, flui sem parar, servido por um copeiro que prova cada jarro antes de servi-lo para garantir que não esteja envenenado. Para os convidados especiais, há Hipocrás, um vinho tinto adoçado e fortemente especiado, servido quente, que desce como um xarope doce e inebriante. Você come e bebe muito mais do que precisa. O excesso é esperado. Este banquete é um ato político. É aqui que alianças são forjadas, lealdades são testadas e o poder é exibido de forma inequívoca. Você observa quem recebe as melhores porções, quem está sentado mais perto de você, quem ri mais alto de suas piadas. É um jogo complexo, jogado em meio a uma montanha de comida gordurosa e especiarias avassaladoras. É o auge do seu dia, um sofrimento de luxo na forma de uma indigestão gloriosa. O grande banquete do meio-dia se arrasta por horas, mas finalmente termina. As mesas são desmontadas e removidas por criados ágeis. Os restos de comida são recolhidos para as cozinhas ou deixados para os cães, e uma calma relativa desce sobre o grande salão. O excesso de comida e vinho deixou todos em um estado de torpor. A tarde se estende à sua frente, um vasto oceano de tempo a ser preenchido. E aqui você encontra um dos seus adversários mais persistentes e cruéis: o tédio. Na sua vida moderna, o tédio é uma escolha. A qualquer momento, você pode pegar um dispositivo e ter acesso a todo o entretenimento do mundo. Filmes, séries, músicas, jogos, livros, notícias. Aqui, suas opções são brutalmente limitadas. O entretenimento não é sob demanda. Ele é o que quer que esteja fisicamente disponível no seu castelo naquele exato momento. O menestrel que tocou durante o jantar ainda está em um canto, dedilhando preguiçosamente seu alaúde. Ele tem um repertório de talvez 20 canções, a maioria sobre amores não correspondidos ou cavaleiros heróicos. Você já ouviu todas elas dezenas de vezes. A performance dele não é um espetáculo de alta fidelidade. É a mesma melodia repetitiva, tocada com habilidade variável, que ecoa pelo salão frio e cheio de correntes de ar. Em outro canto, seu bobo da corte está fazendo malabarismos com algumas maçãs para a diversão de alguns escudeiros. Suas piadas são grosseiras e suas acrobacias são as mesmas de sempre. A novidade se esgotou há muito tempo. Você busca uma distração mais intelectual e se senta diante de um tabuleiro de xadrez, cujas peças de marfim entalhado são um tesouro por si só. Seu oponente é um primo visitante, um homem com quem você já jogou centenas de partidas. O jogo é lento, estratégico, um alívio bem-vindo da monotonia. O único som é o estalar do fogo na lareira e o clique suave das peças de marfim no tabuleiro de madeira. O xadrez é mais do que um jogo. É uma metáfora para a guerra e a política, um exercício mental para a nobreza. Mas mesmo um jogo de xadrez
Por mais envolvente que seja, eventualmente termina. Outros podem preferir jogos de azar. Em uma mesa próxima, você ouve o som de dados sendo jogados em um copo de couro e o tilintar de moedas. Jogos como Tables, um ancestral do gamão ou simplesmente jogos de dados são passatempos populares. A igreja os condena como pecaminosos, mas a emoção do risco é um antídoto potente para o tédio. As apostas podem ser altas, e não é incomum que uma tarde de jogo termine em discussões acaloradas e, às vezes, em adagas desembainhadas. Para as damas da casa, a tarde pode ser passada bordando, tecendo tapeçarias ou cantando. São habilidades nobres, mas também são tarefas incrivelmente lentas e repetitivas, projetadas para preencher as longas e vazias horas. Se você for uma das raras almas letradas, pode se retirar para ler. Mas a leitura não é como hoje. Não há uma biblioteca de bolso com milhares de títulos. Você talvez possua uma dúzia de livros, se for muito rico. Cada um é um manuscrito, copiado à mão por um monge em pergaminho. Um processo que levou meses ou anos. Um único livro pode custar o mesmo que uma pequena fazenda. Seus livros são um livro de horas para orações, talvez uma crônica da história de seus antepassados ou uma cópia de um romance de cavalaria. A leitura é um trabalho lento e deliberado, não um escape rápido. A conversa, é claro, é a principal forma de entretenimento. Você discute a política do reino, as últimas fofocas da corte, os detalhes da próxima caçada, o casamento arranjado de sua filha. Mas as notícias viajam na velocidade de um cavalo. Você pode passar meses sem saber de eventos importantes que aconteceram em seu próprio país. O ciclo de conversas é, portanto, limitado e repetitivo. O que mais te atinge é a ausência de estímulos novos. Não há novas séries para maratonar, novos álbuns para ouvir, novos memes para compartilhar. A vida é um ciclo de repetições. As estações mudam, as colheitas vêm e vão, as festas religiosas marcam o calendário, mas o ritmo do dia a dia é fundamentalmente o mesmo. Você passa horas simplesmente existindo, sentado, olhando para o fogo, perdido em pensamentos. É um tipo de tédio profundo e existencial, uma quietude que o mundo moderno erradicou completamente. Você, o senhor poderoso, rico e influente, é prisioneiro de um tempo que se move em um ritmo glacial. E sua maior batalha diária não é contra exércitos inimigos, mas contra o vazio esmagador das horas não preenchidas. Enquanto você move uma peça de marfim no tabuleiro de xadrez, sua mente não está totalmente no jogo. A tarde tranquila, preenchida apenas com os sons suaves do fogo e da música distante do menestrel, é um terreno fértil para o crescimento de uma erva daninha que está sempre presente em sua vida. A paranoia. Seu poder e sua riqueza não lhe trazem paz de espírito. Pelo contrário, eles são um farol que atrai o perigo. Cada hectare de terra, cada saco de grãos, cada cabeça de gado é cobiçada por alguém. Você vive em um estado de vigilância perpétua, pois seus inimigos estão por toda parte. Primeiro, aos inimigos externos, os óbvios. O barão cujas terras fazem fronteira com as suas ao norte. Oficialmente vocês são aliados, ambos vassalos do mesmo conde. Mas você sabe que ele olha para a sua floresta rica em caça com olhos gananciosos. Na semana passada, seus guardas florestais encontraram caçadores furtivos que, sob pressão, admitiram servir a ele. Foi uma provocação, um teste de sua autoridade. Você enviou uma mensagem de protesto, redigida em termos educados, mas com uma ameaça velada. Agora você espera a resposta dele, imaginando se isso vai escalar para uma guerra privada, uma série de ataques e contra-ataques que sangrarão a riqueza de ambos os feudos. Você constantemente coleta informações sobre ele. Quantos cavaleiros ele pode convocar? As colheitas dele foram boas este ano? Ele está fortalecendo as muralhas de seu castelo?
Cada boato, cada fragmento de fofoca trazido por um mercador viajante é uma peça de inteligência que você analisa em busca de sinais de ameaça. Depois, há o seu suzerano, o conde, ou talvez até mesmo o rei. Você lhe deve lealdade, serviço militar e impostos. Em troca, ele oferece proteção e legitima a sua posse da terra. Mas essa relação é uma faca de dois gumes. Se você se tornar muito poderoso, muito independente, ele pode vê-lo como uma ameaça ao seu próprio poder. Uma acusação de traição, por mais frívola que seja, pode ser o pretexto que ele precisa para confiscar suas terras e dá-las a um parente mais leal. Um convite para a corte real não é apenas uma honra, é uma situação perigosa onde você estará longe de sua base de poder, cercado pelos homens dele, vulnerável a intrigas políticas que podem levar à sua ruína ou à sua morte. No entanto, os inimigos mais aterrorizantes são os internos, aqueles que compartilham seu pão e vivem sob seu teto. Enquanto você olha para seu primo do outro lado do tabuleiro de xadrez, uma parte de sua mente calcula. O pai dele era o irmão mais velho do seu pai. Se você morresse sem um herdeiro homem, ele teria uma reivindicação plausível ao seu título. Ele sorri para você ao capturar seu cavalo, mas você se pergunta o que ele realmente pensa, o que ele sussurra para a esposa dele na privacidade de seus aposentos. A sua própria família pode ser um ninho de víboras. A história está cheia de irmãos que traíram irmãos, de filhos que conspiraram contra pais. O poder corrói os laços de sangue, e há os homens que juraram servi-lo, seus cavaleiros, seus capitães da guarda. Você depende deles para sua segurança, mas a lealdade deles é uma mercadoria. Um saco de ouro de um barão rival pode comprar a lealdade de um cavaleiro descontente. Você precisa mantê-los felizes, recompensá-los com terras e presentes, mas sem parecer fraco. É uma dança constante de poder e patronagem. O perigo mais íntimo vem dos seus criados. O copeiro que serve seu vinho, o cozinheiro que prepara sua comida, o pajem que arruma sua cama. Eles são invisíveis, sempre presentes, e veem e ouvem tudo. Um deles, com uma queixa ou subornado por um inimigo, poderia facilmente acabar com sua vida. O veneno é a arma silenciosa dos traidores, um medo tão real que deu origem a rituais elaborados. Por isso, seu copeiro prova o vinho antes de você. Por isso, um oficial de alta confiança prova cada prato antes que ele chegue à sua mesa. Não é apenas pompa, é um procedimento de segurança vital. Cada gole de vinho, cada garfada de comida é precedida por um momento fugaz de medo. Seu castelo, com suas muralhas de pedra, fosso e portão levadiço, foi projetado para mantê-lo seguro. É uma fortaleza contra um exército invasor. Mas à noite, ele se torna uma prisão. Ele te tranca com todos os seus potenciais traidores. Cada tábua que range no corredor, cada sombra que dança à luz da tocha pode ser um assassino. O luxo do poder, você conclui, é viver no centro de uma teia de aranha. Você é a aranha, mas também é a mosca. É uma existência de desconfiança constante, onde cada rosto, amigo ou familiar, esconde intenções desconhecidas. A paranoia não é uma doença, é uma ferramenta de sobrevivência. A tarde avança e o estresse mental do seu dia, a paranoia, as disputas, o tédio, começa a cobrar um preço físico. Você sente uma dor latejante atrás dos olhos e um calafrio percorre seu corpo, apesar de estar sentado perto do fogo. Sua garganta está arranhando e sua testa parece quente ao toque. Na sua era, isso seria o sinal para tomar um analgésico, beber bastante líquido e descansar. Aqui é o prelúdio de um pesadelo médico, onde o tratamento pode ser muito mais aterrorizante do que a própria doença. Você chama um servo e ordena que o médico seja convocado, não o barbeiro cirurgião local que lida com feridas e dentes podres, mas o físico,
um homem de grande erudição que estudou nas universidades de Bolonha ou Paris. Ele é caro, e sua presença é um símbolo de status, tanto quanto uma necessidade médica. Quando ele chega, não traz uma maleta com um estetoscópio e um termômetro. Ele é um homem idoso, vestido com longas vestes e cheira a ervas e poeira de livros. Ele não te toca. Tocar em um paciente é trabalho manual, algo para cirurgiões inferiores. Seu método de diagnóstico é puramente acadêmico. Ele pede um frasco com sua urina, que ele segura contra a luz, observando a cor, a turbidez e até o cheiro, consultando uma elaborada roda de urina em um de seus livros, que correlaciona a aparência da urina com várias doenças. Ele te faz perguntas sobre seus hábitos alimentares, seu sono e, mais importante, a data e hora do seu nascimento. Ele então desenrola um pergaminho complexo, seu mapa astral. Para ele, a posição dos planetas e das estrelas, no momento em que a doença se manifestou, é tão importante quanto seus sintomas. A medicina, em sua mente, é inseparável da astrologia. Após uma longa e ponderada deliberação, olhando do seu mapa astral para a sua urina e de volta para o mapa, ele anuncia seu diagnóstico. A dor de cabeça e a febre, ele explica com grande autoridade, são causadas por um excesso de sangue. Sua natureza sanguínea, associada ao elemento ar e à primavera, está em desequilíbrio. O sangue está superaquecido em seu corpo, causando o calor da febre e a pressão em sua cabeça. A lógica dele é baseada na teoria dos 4 humores, o pilar da medicina medieval. A saúde, segundo ele, é o equilíbrio perfeito entre os 4 fluidos corporais: sangue, sanguíneo, fleuma, fleumático, bile amarela, colérico e bile negra, melancólico. Toda doença é simplesmente um desequilíbrio, um excesso de um desses humores. A cura, portanto, é óbvia e lógica: remover o humor excedente. Ele prescreve o tratamento, uma sangria. Como ele não realiza procedimentos manuais, o barbeiro cirurgião é chamado. O barbeiro chega com sua bolsa de ferramentas de couro. Ele não as esteriliza. A teoria dos germes está a séculos de distância. Ele escolhe uma lanceta, uma pequena faca afiada, e amarra uma tira de couro firmemente em volta do seu braço para fazer a veia saltar. Você se prepara. O barbeiro, com a prática de quem faz isso todos os dias, faz um corte rápido e preciso na veia do seu cotovelo. O sangue, escuro e quente, começa a fluir para uma tigela de metal que ele segura embaixo. Todos na sala observam atentamente. A quantidade de sangue a ser removida não é aleatória. O médico calculou com base na estação do ano, no seu signo do zodíaco e na gravidade dos seus sintomas. Enquanto o sangue escorre, você começa a se sentir tonto, fraco. O suor brota em sua testa. Isso, para o médico, é um bom sinal. A pletora de sangue ruim está sendo removida e o corpo está se reequilibrando. A dor de cabeça pode até diminuir um pouco, mas é por causa da queda na pressão arterial, não por qualquer benefício curativo. O procedimento enfraquece seu corpo, justamente quando ele mais precisa de força para combater a infecção. Ele também introduz uma nova e enorme ameaça: a infecção no local do corte, causada pela lâmina suja. Além da sangria, o médico prescreve uma dieta fria e úmida para combater o calor e a secura do seu humor sanguíneo excessivo. Ele o proíbe de comer carne vermelha e pão branco e recomenda alimentos como peixe cozido, pepino e melão. Ele também lhe dá uma receita para uma tisana de ervas, uma mistura de casca de salgueiro, que de fato tem propriedades analgésicas, e outras plantas inúteis ou potencialmente tóxicas. Você, um dos homens mais ricos e poderosos da região, está recebendo o melhor tratamento médico que o dinheiro pode comprar.
E esse tratamento consiste em ser enfraquecido propositalmente, arriscar uma infecção fatal e receber conselhos dietéticos baseados em astrologia. Um camponês doente que não pode pagar por esse cuidado pode simplesmente ficar em sua cabana, beber água e comer uma sopa de ervas feita por sua esposa. E, ironicamente, por não ser submetido à sangria, ele pode ter uma chance muito maior de sobreviver. Enquanto você descansa em sua cadeira, enfraquecido pela sangria, mas com a cabeça um pouco menos latejante, a porta do solar se abre suavemente. É sua esposa. Ela entra, não com a agitação de uma amante apaixonada, mas com o passo calmo e medido de uma parceira de negócios. Ela não pergunta sobre seus sentimentos. Ela pergunta se a febre cedeu, sua voz tingida de uma preocupação que é tanto pessoal quanto prática. A sua saúde é a saúde do feudo. Sua incapacidade é uma vulnerabilidade para todos eles. A presença dela te lembra de uma das verdades mais fundamentais do seu mundo. O casamento não é um assunto do coração. É o alicerce da política, da propriedade e do poder. Você não se casou com esta mulher por amor. Você provavelmente a conheceu apenas algumas semanas ou talvez dias antes da cerimônia. O seu casamento foi uma transação negociada por seus pais quando vocês dois ainda eram crianças. Foi um contrato selado para unir duas famílias, para fundir terras e exércitos, para acabar com uma rivalidade de longa data ou para forjar uma nova e poderosa aliança. A química ou a compatibilidade eram conceitos irrelevantes. O que importava era a linhagem dela, o tamanho de seu dote e a vantagem estratégica que a união traria. E ela, por sua vez, não teve mais escolha do que você. Desde o nascimento, ela foi preparada para este papel, ser uma peça valiosa no tabuleiro de xadrez dinástico de sua família. E, no entanto, ao longo dos anos, uma espécie de parceria pragmática floresceu entre vocês. Ela não é a donzela indefesa das canções dos menestréis. Ela é a senhora do castelo, uma administradora formidável. Quando você está ausente, em guerra ou na corte do rei, é ela quem governa aqui. Ela supervisiona as provisões, gerencia dezenas de servos, defende as muralhas se necessário e mantém a complexa máquina doméstica funcionando. Ela é a sua mais importante conselheira e a sua lealdade não é movida pela paixão, mas por um interesse próprio compartilhado. O sucesso dela está inextricavelmente ligado ao seu. O principal dever dela e a fonte de sua maior ansiedade era produzir um herdeiro homem. Os primeiros anos de seu casamento foram tensos. Cada mês, uma contagem silenciosa. Cada nascimento de uma filha, uma mistura de alegria e decepção. Sem um filho para herdar seu título e suas terras, sua morte mergulharia o feudo no caos, com primos e rivais distantes caindo sobre ele como abutres. O nascimento do seu primeiro filho, a continuação da sua linhagem, foi a maior vitória política da sua vida. Sua esposa cumpriu seu dever, mas cada gravidez foi uma aposta com a morte. O parto era um campo de batalha, do qual muitas mulheres, ricas e pobres, não retornavam. O medo que acompanhava cada gravidez era outro sofrimento silencioso que definia a vida dela. Ela se senta em frente a você e a conversa rapidamente se afasta de sua saúde e se volta para os negócios. Um mensageiro chegou esta manhã. Um barão vizinho, um homem mais velho com vastas terras, mas sem herdeiros diretos, ofereceu um contrato de casamento para sua filha mais velha. Ela tem apenas 14 anos. A discussão que se segue não é sobre a felicidade de sua filha. É uma análise fria e estratégica. As terras do barão fazem fronteira com um rival seu. A aliança o protegeria nesse flanco. O dote que ele está disposto a dar em troca é substancial. Mas o homem tem fama de ser cruel, e sua idade avançada significa que sua filha provavelmente ficará viúva em poucos anos.
Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Como uma jovem viúva rica, ela seria uma peça valiosa para ser usada em outro jogo ou se tornaria um problema para administrar? Vocês dois pesam os prós e os contras como dois monarcas planejando uma campanha. A vontade da sua filha não é sequer uma consideração. Ela fará o que lhe for ordenado, como sua mãe fez antes dela. As filhas são os peões mais valiosos do jogo, os emissários que selam os tratados com seus ventres. Esta é a realidade brutal por trás das canções de amor cortês que os poetas cantam no salão. Eles cantam sobre cavaleiros que realizam feitos impossíveis por um único olhar de sua amada dama, geralmente uma mulher casada que eles adoram de uma distância casta e respeitosa. É uma fantasia, uma válvula de escape artística para as emoções que não têm lugar nos casamentos reais da nobreza. O amor é um luxo e muitas vezes um perigo. Um caso de amor pode criar escândalos, gerar filhos bastardos que podem contestar a herança e destruir as alianças cuidadosamente construídas. O amor é um luxo que você não pode pagar. Seu casamento é um pilar de estabilidade, construído não sobre a areia movediça da paixão, mas sobre a rocha sólida do interesse mútuo. A decisão está tomada. O casamento de sua filha é uma aliança estratégica demais para ser conduzida por mensageiros. Além disso, uma de suas fortalezas na fronteira precisa de inspeção, e o conde, seu suzerano, convocou uma assembleia para o próximo mês. Você precisa viajar. E na Idade Média, viajar não é uma questão de fazer as malas e pegar a estrada. É uma operação militar, uma expedição lenta e perigosa por um mundo que é ativamente hostil ao movimento. A preparação leva dias e lança o castelo em um estado de caos organizado. Ferreiros trabalham dia e noite, colocando novas ferraduras nos cavalos e reforçando as rodas de ferro das carroças. Cozinheiros preparam alimentos que podem durar a viagem. Pães duros, carnes salgadas e defumadas, queijos curados, barris de cerveja e vinho são carregados, pois beber água de fontes desconhecidas é um convite à disenteria. Seus servos embalam baús enormes com suas roupas, armaduras, roupas de cama e até mesmo suas tapeçarias favoritas e pratos de prata. Você não viaja para um lugar. Você move sua casa e seu estilo de vida com você. A partida é um espetáculo. A sua comitiva se reúne no pátio ao amanhecer. Há pelo menos 20 homens de armas em cotas de malha, com lanças e espadas, liderados por seu capitão da guarda. Há seus escudeiros e pajens pessoais, criados para cuidar de suas necessidades, cavalariços para os cavalos e os condutores das carroças de bagagem. Sua esposa e filha viajam em uma liteira, uma espécie de cabine coberta, pendurada entre dois cavalos. É a opção mais confortável para as damas, mas também a mais lenta e enjoativa. Você, claro, está a cavalo, montado em um palafrém treinado para um passo suave, sua armadura de viagem mais leve e polida e seu falcão de caça pousado no pulso de seu falcoeiro. Finalmente, a caravana se põe em movimento, saindo lentamente pelo portão principal. E assim que você deixa a segurança de suas muralhas, a realidade da viagem se impõe. As estradas são, na melhor das hipóteses, trilhas de terra batida, e na pior, um pesadelo de lama e buracos. Não há asfalto, nem sinalização. Partes das antigas estradas romanas ainda podem existir, mas após séculos de abandono, muitas estão em ruínas, com as pedras roubadas para construções. Depois de uma chuva recente, a estrada se torna um atoleiro. As rodas das carroças afundam até os eixos na lama espessa e pegajosa, exigindo que os homens de armas desmontem e empurrem. O progresso é glacial. Em um bom dia, com tempo seco e terreno plano, você pode cobrir 25, talvez 30 quilômetros do nascer ao pôr do sol. A velocidade média é a do passo de um homem.
A monotonia é esmagadora. Horas a fio, a única vista é a da floresta densa e escura que margeia a estrada, ou de campos abertos e vazios. O único som é o ranger das rodas das carroças, o trotar dos cascos e o ocasional grito de um condutor. Mas o tédio é constantemente pontuado pelo medo. Cada trecho de floresta, cada passagem estreita, é um potencial local de emboscada. Bandidos e cavaleiros sem terra infestam o campo. Seus batedores cavalgam à frente, investigando a estrada, e seus homens de armas mantêm uma formação protetora ao redor do grupo. Quando outro grupo de viajantes é avistado à distância, a tensão aumenta. São mercadores, peregrinos, ou a comitiva de um barão rival, usando uma viagem casual como pretexto para um ataque. As armas são preparadas, e somente quando as bandeiras e insígnias são reconhecidas é que todos relaxam. A noite traz outros desafios. Você não se hospeda em estalagens. Elas são consideradas sujas, infestadas de pulgas e perigosas, cheias de estranhos. Em vez disso, você confia na rede de hospitalidade da igreja. Ao anoitecer, você procura um mosteiro ou uma abadia. A chegada a um mosteiro era um evento comum, pois eles eram os centros de hospitalidade da época. Em troca de uma doação generosa para a ordem, você e sua comitiva recebem abrigo, comida e, acima de tudo, segurança dentro de seus muros. Se não houver um mosteiro por perto, você acampa. As carroças são dispostas em um círculo defensivo, como no Velho Oeste, e sentinelas são postadas. Você dorme em uma tenda, em sua própria cama desmontável, mas o sono é leve, interrompido pelos sons da noite e pela consciência de sua vulnerabilidade. A viagem é uma sucessão de desconforto físico e ansiedade mental. Seu corpo dói de passar horas na cela. A comida é repetitiva e salgada. Você está constantemente exposto aos elementos. O sol escaldante, a chuva gelada. Esta jornada, que hoje levaria talvez 3 horas de carro em uma autoestrada, levará uma semana inteira de sofrimento, perigo e tédio. É o preço que você paga para governar. Após dias de viagem monótona ou de tediosa administração, uma energia inquieta se acumula dentro de você. O castelo, que é sua fortaleza e fonte de poder, começa a se parecer com uma prisão. Você anseia por uma liberação, uma atividade que não seja nem a burocracia lenta, nem o passatempo repetitivo. Você precisa de emoção, de risco, de uma afirmação visceral de seu domínio sobre o mundo natural. É hora de caçar. A caça não é apenas um esporte para a sua classe. É uma necessidade psicológica e uma obrigação social. É o treinamento mais próximo da guerra que se pode ter em tempos de paz. É uma exibição pública de sua riqueza, de seu direito exclusivo sobre as florestas e as criaturas dentro delas. Um direito que é negado a qualquer camponês, sob pena de morte ou mutilação. O dia começa antes do amanhecer, com um frenesi de atividade no pátio. O ar está frio e úmido. O som não é de conversas sonolentas, mas da energia nervosa da antecipação. Os latidos agudos e ansiosos dos cães de caça ecoam pelas muralhas. Uma matilha de animais musculosos e bem treinados, cada um valendo mais do que o servo que cuida deles. Cavalos de guerra, impacientes, batem os cascos nas pedras, sua respiração formando nuvens de vapor no ar frio. Caçadores e falcoeiros, vestidos com as cores da sua casa, preparam seus equipamentos. Você emerge não nas suas vestes pesadas de lorde, mas em roupas de caça de couro e lã verde floresta, práticas e duráveis. O som de uma trompa de caça soa, um chamado claro e penetrante, e a comitiva se move para fora do castelo, uma força invasora entrando no silêncio da floresta. Hoje, a presa é o javali, a caça mais perigosa e, portanto, a mais prestigiosa.
Os batedores e os cães farejadores vão à frente, mergulhando na mata densa em busca de rastros. Sua parte do grupo, os nobres e cavaleiros, espera em uma clareira, as conversas em voz baixa, a tensão aumentando. As damas podem participar de uma atividade separada e mais refinada, a falcoaria. Elas cavalgam com falcões encapuzados em seus pulsos enluvados, prontos para soltá-los contra garças ou patos em campo aberto. Um balé aéreo de predador e presa. Mas para você, a verdadeira emoção está na perseguição terrestre, na força bruta e na coragem. A trompa soa novamente. Um padrão de notas diferente e excitado. A presa foi encontrada. E então, a perseguição começa. É uma explosão de violência e velocidade. Você esporeia seu cavalo, que salta para a frente e o mundo se dissolve em um borrão de verde e marrom. A floresta, antes silenciosa, agora ruge com o som de dezenas de cascos trovejando sobre a terra. O latido frenético dos cães e os gritos dos caçadores. Este é o oposto da vida confinada do castelo. Aqui não há paredes nem teto, apenas o vento cortante em seu rosto e a adrenalina pura queimando em suas veias. Você cavalga de forma imprudente, confiando totalmente em sua montaria para saltar sobre troncos caídos e desviar de galhos baixos que poderiam arrancá-lo da sela. O perigo é real e imediato. Um passo em falso de seu cavalo em um buraco escondido pode significar um osso quebrado, uma queda feia, mas o perigo é o que torna tudo isso real. Por alguns momentos, você não é um administrador ou um político, você é um predador. Finalmente, vocês encurralam o javali em um matagal espesso. Os cães o cercam, latindo furiosamente, mas mantendo uma distância respeitosa. O animal é uma montanha de músculos e fúria, com presas amarelas e afiadas como punhais. Ele bufa, raspa o chão com as patas pronto para atacar. Vários cães já jazem feridos. Este é o momento da verdade. É seu direito e seu dever, como senhor da caçada, enfrentar o animal. Você desmonta, pegando uma lança curta e pesada de seu escudeiro. A lança tem uma barra transversal de metal logo abaixo da lâmina, projetada para impedir que o javali, mesmo empalado, continue a avançar pela haste para estripar seu agressor. Você avança a pé. O mundo se reduz a você e à besta. O barulho da caçada desaparece. Você pode ouvir sua própria respiração, o bater do seu coração. O javali ataca, uma investida de velocidade surpreendente. Você firma os pés, aponta a lança e se prepara para o impacto. O choque é tremendo, uma força brutal que sobe por seus braços. A lança perfura e o animal morre a seus pés. O silêncio que se segue é quebrado pelos gritos de triunfo de seus companheiros. Você está ofegante, coberto de suor e lama, mas se sente mais vivo do que em qualquer outro momento. É uma vitória primal, uma afirmação de domínio sobre o caos da natureza. Esta é a sua válvula de escape, a única forma aceitável de liberar a violência e a agressão que a sua posição exige que você mantenha sob controle. Você retorna da caçada ao entardecer, o corpo dolorido, mas o espírito exaltado pela emoção crua da perseguição e da matança. O cheiro da floresta de terra úmida, suor e sangue ainda paira sobre você, mas ao cruzar o portão levadiço de seu castelo, um som diferente corta o ar, substituindo os ecos da trompa de caça. É o toque lento e solene do sino da capela, chamando todos para as vésperas, a oração do início da noite. Este som é o verdadeiro governante do seu tempo. Um lembrete constante de que por trás de todo o poder secular que você exerce, existe uma autoridade muito maior e mais aterrorizante, a de Deus e de sua Santa Igreja. A religião não é uma parte da sua vida. Ela é a estrutura sobre a qual toda a sua existência está construída. A igreja dita o ritmo dos seus dias com o toque dos sinos para as horas canônicas, desde as matinas, antes do amanhecer,
até as completas, na escuridão da noite. Ela dita o ritmo do seu ano com seu calendário litúrgico de festas e jejuns. Durante a quaresma, toda a carne da caça de hoje seria proibida em sua mesa. Sua vida é vivida sob a sombra onipresente da cruz. Antes da ceia, você e sua família se dirigem à capela do castelo. É um lugar de silêncio e reverência, em gritante contraste com o barulho do grande salão ou a violência da caçada. O ar aqui é frio, com o cheiro característico de pedra, cera de abelha queimada e o doce aroma do incenso. A luz do dia que se esvai entra filtrada por um vitral, um luxo que custou uma fortuna, pintando o chão de pedra com manchas de cor rubi e safira. Seu olhar recai sobre as imagens que o cercam. O altar de madeira entalhada retrata cenas da paixão de Cristo. Em uma parede, um afresco, pintado em cores vivas, mostra o juízo final. À direita, anjos conduzem os justos para o paraíso. À esquerda, demônios grotescos com garras e forcados arrastam os pecadores para as chamas do inferno, onde eles são submetidos a torturas indescritíveis. Esta não é uma arte abstrata para você. É um retrato literal do seu destino eterno. O medo do inferno é a emoção mais poderosa e fundamental da sua vida. É um medo tangível, instilado em você desde a infância. Cada ato seu é pesado em uma balança cósmica. A caçada de hoje, por exemplo. Foi um esporte nobre ou um ato de orgulho e violência pecaminosos? A negociação do casamento de sua filha foi um ato prudente de governança ou um ato de cobiça? Você está constantemente em um estado de ansiedade espiritual. A única salvação está nos sacramentos da igreja. Seu capelão pessoal, um homem que está em sua folha de pagamento e come de sua mesa, detém um poder sobre você que nenhum barão rival jamais terá. Em confissão, você se ajoelha diante dele, um pecador humilde, e ele se torna o intermediário de Deus, o único que pode lhe conceder a absolvição. Sua relação com a igreja é, portanto, profundamente complexa. Por um lado, ela é a fonte de sua legitimidade. O direito divino dos reis e nobres ensina que seu poder vem de Deus. O bispo local é um aliado político crucial. Por outro lado, a igreja é uma potência rival. Ela possui vastas extensões de terra, está isenta de seus impostos e opera sob suas próprias leis. Um abade poderoso de um mosteiro vizinho pode ser tão influente e rico quanto você. Sua piedade, portanto, também é uma ferramenta política e uma apólice de seguro espiritual. Você faz doações generosas para os mosteiros, financia a construção de novas igrejas e paga por missas para as almas de seus pais no purgatório. O purgatório, aquele lugar de purificação ardente para as almas que não eram boas o suficiente para o céu, nem más o suficiente para o inferno, é outra fonte de medo constante. Mas, ao contrário do inferno, pode-se comprar uma saída mais rápida dele através de boas obras, orações e, principalmente, doações. Construir uma capela é um investimento em sua pós-vida. Enquanto você se ajoelha no chão frio da capela e murmura as orações em latim, o peso de seus pecados parece esmagador. Você é um homem de violência, que vive em um mundo violento, governando através do medo e da força. Como pode uma alma como a sua esperar a salvação? A resposta da igreja é clara: através da penitência, da submissão e do patrocínio. O luxo e o poder que você desfruta na terra são perigosos, um convite à danação. E assim, você usa parte de sua riqueza para aplacar a ira de Deus, na esperança de que sua generosidade na terra seja lembrada no céu. A sombra da igreja se estende sobre cada banquete, cada decisão política, cada noite de sono inquieta. Um lembrete constante de que seu reino terrestre é apenas um prólogo passageiro para um julgamento eterno. Após a oração na capela,
Você retorna aos seus aposentos. A exaltação da caçada deu lugar a uma exaustão profunda e dolorida, e a mancha espiritual do pecado foi, pelo menos temporariamente, aplacada pela oração. Agora, resta a sujeira física. Seu corpo está coberto de uma camada de suor seco, lama, e você suspeita 1 ou 2 gotas do sangue do javali. A lavagem apressada com água fria da bacia, sua rotina matinal, simplesmente não será suficiente. Você se sente sujo, desconfortável e anseia por um luxo que é tão raro quanto é desejado: um banho quente. Ao contrário do mito popular, as pessoas na Idade Média não se compraziam na sujeira. A limpeza era valorizada, mas alcançá-la era um desafio logístico monumental. Um banho completo e quente não é um ato de higiene diária. É um evento, uma produção que requer o trabalho de uma dúzia de servos e uma quantidade prodigiosa de recursos. Sua decisão de tomar um banho coloca a criadagem do castelo em movimento frenético. Servos formam uma fila desde a cozinha até seus aposentos, passando baldes de madeira fumegantes de mão em mão. Na cozinha, enormes caldeirões de ferro pendurados sobre o fogo aquecem a água, consumindo uma quantidade de lenha que um camponês usaria em uma semana para aquecer sua cabana. Enquanto a água está sendo transportada, outros criados trazem a banheira. Não é uma peça de louça sanitária fixa, é uma grande tina de madeira, parecida com um barril cortado ao meio, que é mantida em um depósito. Ela é colocada no centro do seu quarto, o mais perto possível da lareira para aproveitar seu calor. Para seu conforto e para evitar farpas, a tina é forrada com uma grande peça de linho, cujas bordas ficam penduradas para fora. Para proteger contra as correntes de ar, uma espécie de tenda ou dossel de tecido pesado é montada ao redor e sobre a banheira, criando um microambiente quente e cheio de vapor. Finalmente, a água quente chega. Balde após balde é despejado na tina, o vapor subindo em nuvens perfumadas. Para tornar a experiência ainda mais luxuosa, sua esposa ordenou que ervas aromáticas, camomila, lavanda e alecrim, fossem adicionadas à água. O ar se enche com um aroma calmante e medicinal. Você se despe e, com a ajuda de um criado, entra na água. A sensação é de puro êxtase. O calor penetra em seus músculos doloridos da cavalgada, dissolvendo a tensão. Por um momento, a umidade quente e o vapor perfumado o isolam do mundo frio e hostil do seu castelo. A água rapidamente se torna turva, à medida que a sujeira e o suor de um dia de caça se dissolvem. Um criado lhe entrega um pedaço de sabão e um pano áspero. O sabão é um luxo, feito de gordura animal e cinzas, perfumado com óleos. Ele não faz muita espuma, mas tem um cheiro agradável e ajuda a cortar a gordura e a sujeira. Você se esfrega vigorosamente, sentindo a pele formigar. A experiência pode não ser solitária. Era perfeitamente comum e até mesmo um sinal de grande hospitalidade, um anfitrião convidar um convidado de honra para compartilhar seu banho. Sentados em extremidades opostas da tina, vocês poderiam discutir política ou relembrar a caçada do dia enquanto relaxam na água quente. Poderiam até mesmo fazer uma refeição leve, servida em tábuas de madeira flutuantes. O banho era tanto um evento social quanto um ato de limpeza. Após um longo tempo de molho, a água começa a esfriar. Chega a hora de sair, talvez a pior parte do processo. Sair da água quente e fumegante para o ar frio e cheio de correntes de ar do quarto é um choque violento para o sistema. Mas os criados estão preparados. Eles o envolvem imediatamente em grandes toalhas de linho que foram aquecidas em frente ao fogo. Você se seca rapidamente e veste uma camisa de linho limpa e um roupão forrado de pele, sentindo um conforto quase pecaminoso. A sensação de estar verdadeiramente limpo é tão rara que parece uma indulgência.
Sua pele está macia, seus músculos relaxados, e você cheira a ervas em vez de cavalo e suor. É um estado de ser que você só experimenta algumas vezes por mês, talvez menos no inverno. É um lembrete vívido da sua riqueza. Apenas um homem de sua posição pode comandar tantos recursos: lenha, trabalho, tempo, para o simples prazer de um banho quente. Para todos os outros, a limpeza é uma luta contra a água fria. Para você, esta noite, é o auge do sofrimento de luxo, uma breve e maravilhosa fuga da sujeira e do desconforto que definem o seu mundo. Limpo, aquecido e vestido com um roupão forrado de pele sobre uma camisa de linho fresca, você se sente mais civilizado, mais humano. O dia, com sua burocracia, sua violência e suas cerimônias, está finalmente chegando ao fim. O sino da capela já tocou para as completas, a última oração do dia, e agora a fome, aguçada pelo banho quente e pelo esforço da caçada, se faz sentir novamente. É hora da ceia. Você desce mais uma vez para o grande salão. A atmosfera é completamente diferente da do banquete do meio-dia. A luz do dia se foi e o vasto espaço agora é iluminado apenas pelo fogo crepitante na lareira e por dezenas de tochas e velas. A luz é fraca, dourada e instável, lançando sombras enormes e dançantes que fazem o teto de vigas desaparecer na escuridão. Os cantos da sala se perdem em negrume. O barulho também é menor. A energia frenética do jantar deu lugar a uma fadiga coletiva. As conversas são mais baixas, mais íntimas. A música do menestrel é suave. Uma harpa ou um alaúde dedilhado suavemente, em vez dos hinos estridentes do meio-dia. A ceia em si é um evento mais modesto. É a segunda refeição principal, mais leve e menos formal. Muitas das travessas são sobras do banquete, servidas frias, tortas, queijos, pães. Mas no centro da sua mesa alta, ocupando o lugar de honra, está a recompensa do seu dia. O javali que você matou esta tarde foi assado inteiro sobre o fogo da cozinha. Sua pele está estaladiça e dourada, e a carne exala um aroma rico e selvagem. Um servo habilidoso o corta cerimoniosamente, servindo a você o melhor pedaço. O sabor é intenso, uma confirmação poderosa de sua proeza. Cada garfada é um lembrete de sua coragem, de seu domínio. É a conclusão perfeita para o arco do seu dia, da decisão de caçar a perseguição, a matança e, finalmente, ao consumo. O vinho e a cerveja fluem livremente, aquecendo os corpos contra o frio da noite que se infiltra no salão. A refeição é mais curta. À medida que a noite avança, o mundo encolhe. Fora das muralhas do castelo, a escuridão é total e absoluta. Não há iluminação pública nem o brilho distante de uma cidade. A noite pertence aos lobos, aos bandidos e aos espíritos que, segundo a crença popular, vagam pela terra. A escuridão é sinônimo de perigo. Dentro do castelo, a escuridão também avança. As velas de cera de abelha que queimam em sua mesa são um luxo caro. Nas mesas mais baixas e nos corredores, usam-se velas de sebo, feitas de gordura animal, que ardem com uma chama fuliginosa e liberam um cheiro desagradável de gordura queimada. A iluminação é uma batalha constante e perdida contra a noite. Após a ceia, a maioria dos habitantes do castelo se recolhe. Não há muito o que fazer sem luz. O dia de trabalho para os servos e soldados começa ao amanhecer. Então, o sono é essencial. O castelo inteiro começa a se preparar para a noite. Um ritual de segurança se desenrola. Ouve-se o som rangente das correntes da ponte levadiça sendo erguida, selando a entrada principal. As grades de ferro maciço, os rastrilhos, descem com um estrondo nos portões. Vigas de madeira pesadas são encaixadas em suportes de pedra para barrar todas as portas externas. A sua fortaleza se fecha sobre si mesma, uma ilha de relativa segurança em um oceano de escuridão perigosa.
Você não se retira para dormir imediatamente. Em vez disso, você e sua família, junto com seus conselheiros mais próximos, se reúnem no solar. É o lugar mais seguro e quente do castelo. O fogo na lareira é reavivado e um último cântaro de vinho especiado é servido. Este é o momento mais privado do seu dia. Aqui, na luz bruxuleante do fogo, as máscaras sociais podem ser parcialmente relaxadas. Você discute os eventos do dia em voz baixa, planeja as atividades de amanhã, ou simplesmente se senta em silêncio, observando as chamas. Talvez o bardo seja chamado para contar uma história, não um épico de guerra, mas uma lenda local, uma história de fantasmas que parece muito mais real na penumbra. O dia, que começou na escuridão fria antes do amanhecer, agora termina em uma escuridão quente e fumacenta. A sua vida é um ciclo governado pela luz do sol. A noite não é um tempo para lazer e entretenimento, mas um período de inatividade forçada e de vulnerabilidade oculta. Um tempo para se trancar e esperar, mais uma vez, pelo retorno seguro do dia. O vinho foi bebido. As últimas brasas na lareira do solar começam a se transformar em cinzas, e um sono pesado, induzido pela exaustão física e pelo excesso de comida, chama por você. Mas antes de se entregar ao seu colchão de palha e penas, há uma última e inevitável tarefa a ser realizada. Uma jornada curta, mas profundamente desagradável, para a maravilha da engenharia sanitária medieval. O garderobe. Você pega uma vela, sua pequena chama dançando e projetando sombras monstruosas nas paredes, e sai do calor relativo do seu quarto para o corredor frio. Não há um banheiro anexo, um santuário de privacidade e conveniência. O garderobe é, por razões que logo se tornarão óbvias, estrategicamente localizado o mais longe possível das áreas de convivência, embutido na espessura da parede externa do castelo. O caminho é curto, mas cada passo o leva para longe do conforto. O ar fica mais frio, mais úmido. Você chega a uma pequena porta de madeira em um recesso de pedra. Ao abri-la, você é atingido por duas sensações simultaneamente. A primeira é uma rajada de ar gelado, pois o pequeno cubículo à sua frente não é hermético. A segunda é o cheiro. É um odor pungente, acre e antigo de dejetos humanos. Um fedor que parece ter se impregnado nas próprias pedras ao longo de gerações. O garderobe é uma câmara minúscula, claustrofóbica. As paredes são de pedra nua e fria. O vaso sanitário é um assento de pedra ou madeira com um buraco no meio, posicionado diretamente sobre um poço vertical que desce pela face externa da muralha do castelo. Não há água, não há descarga, não há encanamento. É um buraco que se abre para o nada. Abaixo, a muitos metros de distância, fica o fosso do castelo ou uma fossa no chão. O vento uiva pelo poço, subindo pelo buraco e enchendo a pequena câmara com um frio fantasmagórico. Sentar-se no assento de pedra gelada na escuridão quase total é uma experiência de puro sofrimento. O frio é tão intenso que choca o sistema. A corrente de ar que sobe do poço é implacável. É, sem dúvida, o lugar mais frio de todo o castelo. Você realiza sua tarefa o mais rápido possível, olhando para a escuridão do buraco, de onde o som do vento ecoa como o gemido de um fantasma. Não há rolo de papel higiênico. Esse luxo está há quase 600 anos no futuro. Em um gancho na parede, há um punhado de feno ou musgo seco. Para os muito ricos, poderiam ser trapos velhos de linho. Você usa o que está disponível e tenta não pensar muito nisso. Ironicamente, o nome garde-robe vem do francês para guarda-roupa. A nobreza costumava pendurar suas vestes e mantos de pele nesses poços de latrina. A teoria, surpreendentemente eficaz, era que os vapores de amônia da urina que subiam pelo poço matariam as pulgas, traças e outros parasitas que infestavam os tecidos. Assim,
O seu banheiro era também o seu armário de naftalina, uma combinação de funções que diz tudo o que você precisa saber sobre as prioridades e a realidade sensorial da época. Claro, havia alternativas. Para as necessidades noturnas que não justificavam uma expedição ao garderobe ou para as damas da casa, havia o penico. Um vaso de cerâmica ou estanho guardado discretamente sob a cama. Era certamente mais conveniente e mais quente, mas criava seu próprio problema. O que fazer com o conteúdo pela manhã? O trabalho de esvaziar os penicos cabia ao servo de mais baixo escalão, que simplesmente os despejava pela janela, no pátio interno ou no fosso. Essa falta de saneamento era mais do que apenas um inconveniente mal cheiroso. Era uma sentença de morte esperando para acontecer. O fosso do seu castelo, uma característica defensiva projetada para impedir inimigos, tornava-se um esgoto a céu aberto, um caldo de cultura para o cólera, a disenteria e a febre tifoide. Em um verão quente, o fedor ao redor do castelo seria insuportável, e as moscas, portadoras de doenças, estariam por toda parte. Você termina rapidamente, puxa suas roupas de volta para o lugar e recua do pequeno cubículo de pedra, fechando a porta firmemente atrás de si, como se para selar o cheiro e o frio lá dentro. Você volta para o seu quarto, a chama da vela guiando o caminho, sentindo um profundo alívio por ter sobrevivido a mais uma visita ao garderobe. É a última humilhação do dia. Um lembrete final de que, apesar de toda a sua riqueza, poder e luxo, você está irremediavelmente preso a um mundo de desconforto e imundície. De volta à câmara de dormir, o castelo está finalmente silencioso, exceto pelo uivo do vento lá fora e o estalar das últimas brasas na lareira. Sua esposa já dorme, uma silhueta sob as pesadas peles, mas o sono não vem para você. Sua mente, livre das distrações do dia, começa a se ocupar com o verdadeiro e interminável trabalho de ser um nobre, navegar na teia traiçoeira da política feudal. Seu mundo é construído sobre uma pirâmide de juramentos pessoais. No fundo, você não é o dono absoluto de suas terras. Você as detém como um feudo, uma concessão de um senhor mais poderoso, seu suzerano, talvez um conde ou um duque. Em troca do direito de usar esta terra, de cobrar aluguéis e de exercer a justiça, você lhe deve lealdade. Você se lembra vividamente da cerimônia anos atrás. Você se ajoelhou diante dele, desarmado, colocou suas mãos entre as dele e fez o juramento de vassalagem, prometendo ser seu homem contra todos os outros, um juramento selado sobre uma relíquia sagrada, tornando-o uma promessa a Deus tanto quanto a um homem. Este juramento é a pedra angular da sua existência, mas é também uma corrente. Ele o obriga a prestar serviço militar, geralmente por 40 dias por ano, convocando seus próprios cavaleiros e homens de armas para lutar nas guerras dele. Ele o obriga a comparecer à sua corte para dar conselho e a ajudá-lo financeiramente em ocasiões específicas, como o casamento de sua filha mais velha. Em troca, ele deve protegê-lo de inimigos externos e garantir seus direitos. Na teoria, é um sistema de obrigações mútuas. Na prática, é um jogo de xadrez perigoso. Seu suzerano, o conde, convocou uma assembleia. A mensagem chegou enquanto você viajava. Agora, em vez de dormir, sua mente examina cada possibilidade. Por que ele o convocou? É para planejar uma guerra contra aquele barão rebelde na fronteira? Se for, a guerra é justa? Há uma chance de vitória? Ou é uma aventura imprudente que vai esgotar seus cofres e custar a vida de seus homens? Recusar-se a lutar seria quebrar seu juramento, um ato de traição que poderia lhe custar suas terras e sua vida. Mas seguir cegamente um líder incompetente para a derrota poderia ter o mesmo resultado. O problema é que sua lealdade não é simples.
Você também detém uma pequena propriedade que foi herdada de sua mãe, um feudo que, tecnicamente, o torna vassalo de um bispo vizinho. O que aconteceria se seu conde e aquele bispo entrassem em conflito? A quem você deveria sua lealdade? Tal era o pesadelo de muitos nobres, presos entre juramentos conflitantes, onde qualquer escolha era uma traição a alguém. Sua posição na corte do conde é igualmente precária. Há outros vassalos, seus pares, mas eles também são seus rivais. Vocês competem pelo favor do conde, por posições de prestígio, por concessões de terras. Você pensa em Sir Geoffrey, cujo feudo faz fronteira com o seu. Ele tem a atenção do conde, e você sabe que ele fala contra você em particular. Na Assembleia, você terá que estar atento a cada palavra dele, a cada olhar trocado, decifrando as correntes de intriga que correm sob a superfície das formalidades da corte. Você precisa de aliados. O velho barão William tem sido um amigo de sua família por gerações, mas ele está envelhecendo. Seu filho é jovem e ambicioso, e você não tem certeza de sua lealdade. Talvez o casamento de sua filha, que você discutiu mais cedo, possa ser a chave. Casá-la com o sobrinho de um poderoso vassalo do conde poderia criar um novo e forte laço, dando-lhe um aliado crucial na corte. Sua filha não é apenas sua filha. Ela é um recurso diplomático. Sua vida inteira é este cálculo. Cada decisão, com quem caçar, a quem convidar para um banquete, que presente dar a quem, tem implicações políticas. Um pequeno deslize, uma palavra mal colocada, uma aliança mal julgada, e toda a estrutura de seu poder pode desmoronar. Você não é um governante independente. Você é um gerente intermediário em uma vasta e instável hierarquia. Você tem autoridade sobre seus próprios cavaleiros e camponeses, mas você mesmo é subserviente a outro, e seu senhor, por sua vez, é subserviente ao rei. É uma cadeia de comando que está sempre sob tensão, sempre à beira de se romper em rebelião e guerra civil. Você se levanta e vai até a fresta da janela, olhando para o pátio escuro e silencioso. As muralhas do seu castelo lhe dão a ilusão de poder e independência, mas você sabe que é apenas uma peça em um jogo muito maior, um jogo cujas regras são escritas em juramentos sagrados e aplicadas com a ponta de uma espada. A verdadeira batalha não é travada em campo aberto, mas aqui, na quietude da noite, dentro da sua própria mente. Deitado em sua cama, o zumbido da política em sua mente finalmente se acalma, substituído não pela paz, mas por um vazio profundo e familiar. A escuridão do quarto parece se fundir com uma escuridão interna. Este é o seu inimigo mais sutil e talvez o mais invencível, o peso esmagador do tédio. A sua vida vista de fora parece uma tapeçaria rica em eventos. Hoje, por exemplo, você julgou disputas, celebrou um banquete, caçou uma fera perigosa, debateu o futuro de sua filha e se banhou em luxo. Mas na quietude da noite, quando você retira o verniz da cerimônia, o que resta é a estrutura repetitiva de sua existência. O banquete foi magnífico, mas foi apenas uma variação dos incontáveis banquetes que você já presenciou. As carnes e os vinhos mudam, mas a ostentação, as conversas e o resultado, uma barriga cheia e uma mente embotada, são sempre os mesmos. A caçada foi uma explosão de adrenalina, uma fuga bem-vinda, mas foi uma fuga para um roteiro familiar. A perseguição, o perigo, a matança. Você já fez isso dezenas de vezes e fará dezenas de outras, se Deus permitir. É um dos poucos picos de emoção em uma paisagem de vida que é, na maior parte do tempo, assustadoramente plana. O seu maior desafio não são os javalis na floresta ou os barões rivais. É o vasto e vazio oceano de tempo que você precisa atravessar todos os dias. Sua mente, afiada pela necessidade de intriga política, não tem estímulos novos para consumir. Não há jornais para ler com notícias de terras distantes.
As notícias viajam a pé ou a cavalo, chegando com meses de atraso, distorcidas e incompletas. O mundo além de seu feudo é um rumor, uma abstração. Não há novos livros para desafiar suas ideias. Os poucos manuscritos preciosos que você possui já foram lidos e relidos. As histórias que o bardo conta são as mesmas grandes epopeias e romances que seu pai ouvia. A novidade é a mercadoria mais rara e valiosa de todas. A sua vida é governada por ciclos, não pelo progresso. O ciclo do dia e da noite. O ciclo das estações, que dita todo o trabalho agrícola do qual sua riqueza depende. O ciclo do calendário da igreja, com suas festas e jejuns recorrentes. Cada ano é, em grande parte, um eco do anterior. Esta monotonia é o solo fértil onde a melancolia floresce. Nos longos meses de inverno, quando a neve o prende dentro do castelo por semanas a fio, o tédio se torna uma presença física, um companheiro frio e silencioso. Os dias são curtos e escuros, as noites intermináveis. As mesmas caras, as mesmas conversas, as mesmas paredes de pedra. É nesses momentos que você entende por que os homens anseiam pela guerra. A guerra, com todo o seu horror e perigo, é, acima de tudo, uma fuga da rotina. É uma mudança de cenário, um propósito, uma história para contar que é nova e diferente. É uma cura terrível para a doença do tédio. Para as mulheres da sua casa, a situação é ainda pior. Elas estão ainda mais confinadas, suas vidas circunscritas pelas paredes do castelo e pela rotina doméstica. O bordado, a música, a supervisão dos servos. São tarefas intermináveis, projetadas para preencher o vazio. A sua monotonia, pelo menos, é quebrada pela caça e pela política. A delas é um mar mais calmo e, talvez por isso, mais profundo. Você olha para as tapeçarias que decoram seu quarto. Elas retratam as façanhas de Alexandre, o Grande, ou as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda. Vidas cheias de propósito, de viagens a terras exóticas, de batalhas contra monstros míticos, da busca por um objetivo sagrado. São histórias lineares, de aventura e descoberta. Sua vida, em contraste, parece circular, sempre voltando ao mesmo ponto. Você é o centro do seu mundo, o mestre de tudo o que vê. Mas, nesta noite silenciosa, você se sente menos como um rei e mais como um prisioneiro. Um prisioneiro de sua rotina, de seu papel, de sua época. E este sofrimento não é agudo como uma lâmina ou quente como uma febre. É um peso frio e constante. O luxo de ter tempo demais e nada de novo para preenchê-lo. Finalmente, o peso do dia se torna insuportável. Você apaga a última vela e a escuridão, antes mantida à distância, inunda o quarto, espessa e aveludada. Apenas o brilho moribundo das brasas na lareira oferece um ponto de referência fantasmagórico. Você se deita em sua cama, o mesmo leito de palha e penas que o acolheu na manhã fria, e puxa as pesadas cortinas de veludo ao redor, criando um pequeno e abafado santuário de calor. Mas o sono, na sua era e na sua posição, não é um refúgio de paz. É uma trégua inquieta, uma rendição temporária em um campo de batalha de ansiedades. O desconforto físico é o primeiro inimigo. O colchão, apesar de seus materiais caros, é uma paisagem de caroços e vales. Suas costas protestam e os músculos doloridos da caçada se recusam a relaxar. A indigestão do banquete e da ceia borbulha em seu estômago, um lembrete gorduroso do excesso do dia. O ar dentro das cortinas da cama fica denso e sem oxigênio, mas abri-las é convidar o frio cortante que patrulha o quarto. Então, com o corpo em um estado de desconforto de baixo nível, sua mente começa a sua vigília. Na ausência da visão, sua audição se torna dolorosamente aguda. Cada som da noite é amplificado e analisado por seu cérebro treinado na paranoia.
uma tábua do assoalho range em um corredor distante. Seria a madeira se assentando com a mudança de temperatura ou o passo furtivo de um assassino enviado por aquele barão rival? Você prende a respiração, ouvindo o coração batendo um pouco mais rápido até que o silêncio retorne. O vento uiva ao redor das torres do castelo, um som que você ouve todas as noites, mas que às vezes soa como um lamento, outras como uma ameaça. O chocalhar de uma persiana de madeira mal fechada faz você se virar. Seria o vento ou a mão de alguém tentando forçar a entrada? Seus guardas estão em seus postos, você sabe, mas a lealdade, como você bem sabe, é uma mercadoria que pode ser comprada. Você está no lugar mais seguro de seu domínio, mas também no mais vulnerável. Suas preocupações políticas, aquelas que o mantiveram acordado antes, retornam como espectros. A face do seu suzerano, o conde, aparece em sua mente. O que ele realmente quer de você? A Assembleia é uma armadilha? Você repassa mentalmente a teia de alianças e rivalidades, jogando o jogo de xadrez feudal em sua cabeça, movendo peças em um tabuleiro escuro, onde cada movimento pode levar à vitória ou à aniquilação. A imagem de sua filha, com seus 14 anos, surge. Você a está enviando para a cama de um estranho por vantagem política. É o seu dever como pai e como senhor, você diz a si mesmo. É assim que o mundo funciona. Mas um desconforto, uma pontada de algo que poderia ser culpa, o perturba. Acima de tudo, há o medo espiritual. A morte pode vir a qualquer momento e a noite é sua aliada. Morrer durante o sono, sem a chance de uma confissão final, sem os últimos ritos, é a perspectiva mais aterrorizante de todas. Significa enfrentar o julgamento de Deus com todos os pecados do dia ainda frescos em sua alma. O orgulho da caçada, a ira contra seus rivais, a cobiça por mais poder. Você murmura uma oração silenciosa na escuridão, pedindo a Deus para poupá-lo até o amanhecer, para que você possa se confessar mais uma vez. O sono, quando finalmente chega, não é uma descida suave para o inconsciente. É um estado de alerta diminuído, fragmentado por sonhos vívidos e muitas vezes perturbadores. Você sonha que está caçando, mas o javali se vira e tem o rosto de seu primo. Você sonha que está em um banquete, mas o vinho em sua taça se transforma em sangue. Você cochila e acorda, o coração acelerado, com o som distante do sino da capela tocando para as matinas, as orações que os monges realizam no meio da noite. Seu descanso é uma batalha. Uma série de pequenas rendições à exaustão, nunca uma paz verdadeira. Você dorme como um soldado em território inimigo, com uma orelha aberta, esperando pelo som que sinaliza o perigo, esperando pelo retorno incerto, mas bem-vindo, da luz do dia. E agora, a sua jornada por esta noite termina. O Lorde medieval foi deixado em seu sono inquieto, mas para você, a história chegou ao fim. O mundo de desconforto, de pedra fria e de medo constante pode agora se dissolver, suavemente, na tranquilidade do seu próprio quarto. Você não precisa temer o som do vento, nem analisar cada estalo da casa em busca de perigo. Sua cama é macia e acolhedora, um refúgio de conforto que aquele nobre, com toda a sua riqueza, jamais poderia conceber. Sinta o peso do seu corpo se aprofundando suavemente em seu colchão, um conforto genuíno, não uma batalha contra caroços de palha. Sinta a textura suave de seu cobertor, que o aquece sem o peso esmagador de peles de animais. O ar que você respira é calmo e limpo, livre do cheiro de fumaça e de velas de sebo. Deixe todas as preocupações e as ansiedades daquele tempo distante para trás. Elas não são suas para carregar. Sua única tarefa agora é permitir que a calma o envolva, que seus pensamentos se tornem mais lentos, mais longos, como as ondas suaves de um lago sob a luz do luar.
Permita que a escuridão seja uma amiga, um véu de paz que o convida a um descanso profundo e verdadeiramente restaurador. A vigília terminou. O perigo passou. Você está seguro, você está confortável e o sono está aqui, esperando para levá-lo tranquilamente até amanhã.